revolucionar o processo de industrialização do país, tirar o povo da miséria e tal. Em que país eles vieram visitar para olhar o modelo de desenvolvimento tecnológico e industrial? Que eles queriam dar uma olhada por que estava sendo tão rápido. Brasil. Querido Brasil. A delegação da China falou com o professor Beluso, que era secretário, eu não sei se da Fazenda ou da Desenvolvimento Científico, alguma coisa aqui no estado de São Paulo. Tá? Nós tínhamos um projeto espacial muito mais avançado que a China. Exatamente. A China não tinha nada em 1980. Isso aí a gente sabe. Os caras vieram aqui, não é? É claro. O CTA, eles visitaram tudo, quietinho. Na surdina, passaram acho que um mês aqui no Brasil. Só que agora eu vi essa história lá. Essa história eu já conhecia há anos do professor Beluso, só que eu vi lá. Eles vieram para cá porque o Brasil estava se industrializando rapidamente, a Embraer estava começando a conquistar, né, mercados, o CTA estava... O ITA estava virando cara. Uma referência de engenharia espacial. Eles vieram aqui em 1980, 50 anos, vai. Olha onde eles estão agora. Né? Porque eles fizeram um plano de longo prazo. De meio século. Isso aí. De como você desenvolver a indústria do aço, a indústria eletrônica, a indústria básica, para que a indústria aeronáutica e aeroespacial pudesse ter autonomia do país. Não precisasse depender de ninguém, porque o Sérgio sabe muito melhor que eu, quando eu fui no CTA e fui na base de Alcântara, o pessoal lá no Maranhão, o pessoal falou o seguinte, ninguém vende tecnologia aeroespacial. O Brasil teve que inventar tudo, porque os Estados Unidos não vendem, né, a Rússia não vende, a Índia não vende, porque é estratégico, porque é uma das coisas uma das tecnologias mais estratégicas do mundo. E o Brasil tinha um processo de excelência sendo desenvolvido, a China veio aqui, olhou e falou, gostei, vamos planejar daqui 50 anos. E agora existe a chance concreta que eles cheguem na Lua com uma tripulação antes dos americanos. A propósito, você conhece essa história? A única razão por que eles estão fazendo tudo isso com esse foguete, o do Bezos, é que eles perderam os planos do Saturno V. Do que foi que levou eles para a Lua nos anos 60, que eu acompanhei foguete por foguete. Tá? Como assim perderam? Acredite se quiser, a NASA não consegue... Ela não tem a memória. Não tem a memória digital, não tem memória dos planos dos engenheiros de todos. Já morreram. Os engenheiros morreram, aposentaram, eles não deixaram um legado Eu conheci um assistente... Tá mal contado essa história. Não, é verdade. Eu conheci o filho de um assistente do Von Braun. Von Braun foi o alemão nazista que os Estados Unidos trouxe para os Estados Unidos. Ele tinha desenvolvido as bombas V1 e V2 que estavam bombardeando a Inglaterra na guerra. Quando acabou a guerra, né, os alemães estavam lá escondidos. Operação Paperclip. É essa mesmo. Os estavam morrendo de medo de serem capturados pela União Soviética. Os Estados Unidos capturou toda a equipe dele e levou para o Alabama para desenvolver a base da onde vem toda a tecnologia de foguetes americanos. Tá? E eu conheci o filho de um americano que foi o assistente dele. Caramba, um engenheiro. Não, sensacional. Infelizmente, o filho acabou de falecer, era um amigo meu muito querido. E ele me contou toda a história, tá? De como os alemães vieram, criaram essa base do nada, no meio de lugar nenhum, no Alabama, e começaram a desenvolver o Saturno V. E foram treinando engenheiros americanos nas tecnologias que eles tinham feito na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, toda essa história, todo esse know-how tecnológico, depois que o programa Apollo deixou de ser financiado pelo Congresso, não foi cuidado, não foi curado. Então as coisas foram se perdendo. Tem uma coisa aí, porque os Estados Unidos depois, quando acabou o Apollo, ele investiu muito nos ônibus espaciais, né? Que era um projeto da Força Aérea Americana e que eles pensavam que ia ser o projeto de longo prazo para o resto da vida deles. O problema do ônibus espacial é que ele era caríssimo, era 500 milhões de dólares cada lançamento, isso é muito caro. Ele era muito complexo, então eles não conseguiam lançar no ritmo que eles queriam, ou seja, ser um shuttle, né? Por isso que tinha esse nome. Exato. 500 milhões de dólares é... Um lançamento, tá? Hoje, vamos lá, eu sei que não é a mesma coisa. Eles passando para hoje dá 1,5 bi, eles falam. Porra! Por lançamento. Então, quando esse foguete explodiu, né, que foi o que? 1 minuto e pouco, né? 2 de voo, né? Eles queimaram, acho que quase 2 bi o total. Entre combustível... Se pegar tudo aí dos anos... Se pegar todos os custos para pôr barato no ar, e 30 segundos depois o Elon Musk pôs o tweet, sucesso total, congratulations. Parece a defesa do Vasco, né? Sucesso total, tomamos só de 8, né? Perdemos 1,5 bi, né? Agora, o que é o mais interessante, que na minha modesta opinião,
é que quando os Estados Unidos desvia para fazer os chutos, ele arrasta todo mundo com ele. Porque a União Soviética começou a fazer... Mas o Von Braun não, né? Porque Mas o Von Braun não. Exatamente. A União Soviética falou, uau, os americanos vão fazer um ônibus espacial. Começou a construir um ônibus espacial. Até acharam recentemente um... Então, aí que a União Soviética começou a se acabar. Se explodir, porque eles não conseguiam pagar. Era muito caro o desenvolvimento. E acharam um cemitério, recentemente, de ônibus espaciais russos. Famoso Buran. Buran, que parece o nome do comediante, né? Daquele parece o Borat, né? Mas é o Buran. Só que o Von Braun nunca concordou com isso. Ele nunca aceitou que eles iam abandonar a tecnologia de foguete. O que aconteceu? Os outros países, Índia, China, foram atrás da linha do Von Braun, porque sabiam que era o cara que era o cara que mais entendia de foguete, provavelmente na história, né? E agora, os programas espaciais dele têm muito mais range e muito mais chance de fazer voos tripulados de longa duração do que os americanos. Entendi. Tá? Então, mas mas você vê que coisa, decisões que foram tomadas nos anos 80, tá? Porque nós, naquela época, estávamos começando a investir em indústrias de peso, né? De alta tecnologia, e tínhamos uma chance. Até a indústria de microcomputador nós tínhamos. A Itautec, né? Que desapareceu, você deve ter... Você é muito jovem, mas eu usei computador Itautec. Eu tive bastante contato com computadores Itautec. Então, eu tive... trabalho e tal. Eu fiz... os primeiros que saíram vieram para a USP. Tá. Porque a Poli, eu acho que estava envolvida. Isso. E a gente começou a usar o computador, né? Mas é isso que é muito importante de ver. Eu achava que Itautec eram computadores que eram... vamos lá. Eles eram montados no Brasil. Mas por trás, a Poli tinha um projeto de computador digital que foi abandonado por falta de dinheiro. Mas o ponto que eu estou querendo fazer é o seguinte. Os caras vão pousar na Lua provavelmente daqui a 1 ano e meio de 2025... com uma visão estratégica dos anos 80, baseados num cara, o Von Braun, que foi totalmente ignorado pela NASA. Apesar dele ter sido o cara que deu o sucesso mais amplo, que foi o Projeto Apollo. Tá? Porque pousar aqueles caras na Lua e trazer eles vivos foi... Tanto que diz a lenda que ele morreu de desgosto quando abandonaram. E o sonho dele era ir para Marte, lá naquela época. Ele já tinha falado isso. Ele falou isso nos anos 50. O sonho quando dele ele era ir para começou Marte. o Projeto Mercury, né, que o Alan Shepard, o primeiro americano a ir para o espaço, depois do Gagarin, ele dá uma entrevista nos anos 50 e fala, nós não estamos indo para ficar em órbita da Terra ou nem mesmo para a Lua, nós queremos ir para Marte. Né? E aí, só que a humanidade começou a olhar para uma outra tecnologia que se provou menos eficaz. O Shuttle, porque aí você tinha que dar a voz ali para a Força Aérea Americana, né, cara? Então o lobby é muito grande, Vamos lá, nessa época aí custava $500 milhões para lançar um ônibus espacial. É que o ônibus espacial, até para explicar pro pessoal, né, ele tem uma coisa que é muito louca, né? Você tem aquele laranja, que é só combustível, e em cima, peregado, você coloca as pessoas voando, cara. É muito louco. Hoje o foguete, como que é? Você tem todo o tanque aqui que é combustível e você coloca as pessoas aqui. Que é o Saturno V. Se acontece alguma coisa, você arranca as pessoas daqui. Daqui não tem como. Por isso que ele matou